pessoal, como é que vai as coisas aí? Bom, mais um dia, né, se passando aí do nosso isolamento, e eu tô aí gravando mais uma aula para vocês hoje sobre função inversa, né? Nós vimos na última aula a função composta, antes disso os tipos de funções e tal. Hoje nós vamos falar sobre a função inversa. E é o seguinte, pessoal, nós precisamos considerar uma função com seu domínio e seu contradomínio, né? Toda função tem um domínio e um contradomínio, então essa não vai ser diferente. Essa aqui, o domínio é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto B. E essa função é necessário que ela seja uma função bijetora. Se ela não for uma função bijetora, não tem como trabalhar o que nós vamos fazer. E eu vou explicar isso logo logo. Acontece o seguinte, nós vamos chamar de função inversa de f uma outra função. Nós estamos usando aqui a letra g. Geralmente, no lugar desse g aqui, vai aparecer a expressão f elevado a menos 1, certo? Isso aí faz uma referência à potência de números. Quando eu elevo um número a menos 1, a gente inverte a base, principalmente quando é fração fica evidente isso, você inverte o número. Mas, enfim, aqui nós temos uma função g que vai do conjunto B para o conjunto A. Olha só, a f leva um elemento de A para B, a g leva um elemento de B para A. Faz associação de B para A, né? E essa função g, ela tem que satisfazer isso daqui, ó. A composta dela, lembra que a gente estudou função composta? A composta da função g com a função f tem que ser igual a x. A regra de formação dessa composição é x, certo? Como assim? Ora, a função f, ela pega um elemento do conjunto A e leva para um elemento do conjunto B. Pega um x daqui, associa com o y do B, certo? A função g, ela faz o contrário, né? Ela pega um elemento do B e devolve lá no A. Aqui eu coloquei em 3 conjuntos, mas esse daqui é o mesmo desse. Dava para fazer aqui, ó, também, voltando aqui, certo? Mas para ficar mais detalhado, eu acho que fica mais fácil de entender assim. Então, ó, a função f, ela pega um x, um determinado valor, x, e leva em um determinado y lá no conjunto B. A função g, ela pega esse mesmo y e devolve onde? Lá no mesmo x inicial. Aqui é x e x, é o mesmo número, tá? Não é coisas diferentes, dois valores de x diferentes. Se fosse, a gente tinha que usar x1 e x2, mas não, é exatamente o mesmo. Por isso que a regra da lei de formação da composição é igual a x, certo? Então, ó, essa é a característica da função inversa. Ela faz o caminho inverso, de fato, ela volta. A função A pega o x e leva no y, a função f pega o x e leva no y, a função g pega o y e devolve no mesmo valor que era antes, certo? Essa é a característica da função inversa. E essa lei de formação, a lei de formação da função inversa, ela pode ser determinada a partir da lei da função que a gente tem. Ah, eu tenho a função tal, eu quero achar a inversa dela. Eu pego a regra dessa função, trabalho com ela para descobrir a inversa. Como é que funciona isso? Eu acabei de dizer que a lei da função inversa ela é inteiramente determinada pela função que a gente está procurando a inversa, né? Então, vamos supor que eu tenha lá uma função, e acabou a tinta desse, eu tenho lá uma função f de x igual a, sei lá, vamos colocar aqui 3x menos 4. f de x igual a 3x menos 4. É a mesma coisa que se eu escrevesse y igual a 3x menos 4, certo? Tenho essa função aqui e quero determinar a inversa dela. Quem é a inversa dessa função aqui? O procedimento é o seguinte, ora, essa função, ela faz uma associação do conjunto do domínio dela, vou colocar aqui, D e CD. Do domínio leva no contradomínio, pega um determinado valor. Eu vou colocar aqui, vou colocar em números mesmo. Por exemplo, eu pego o 2 e associa com quem? Olha, 2 vezes 3 dá 6, menos 4, 2. O 2 se associa com 2. Isso aí não vai dar muita graça, não. Vamos pegar outro número, o 4. 3 vezes 4, 12, menos 4, 8. Então ela pega o 4 e associa com o 8. Isso é o que essa função aqui faz, né? Então veja, a função f é a função 3x menos 4, ela pega o 2 e associa com 2, pega o 4 e associa com 8, certo? Nós estamos procurando uma função g de x,
igual a alguma coisa aqui que faça o contrário. Né? Que associa o 2 com o 2. Por isso que eu falei que não ia dar muita graça, né? Como é que eu vou saber quem que é 2 e quem que é 2? Enfim, mas aqui fica mais evidente. Ela pega, a F pega o 4 e associa com o 8. A G vai pegar o 8 e associar com o 4. Esse é o objetivo. Então observe o seguinte. Com a função f, eu tenho aqui um valor de x e aqui um valor de y, né? Isso para a função f. O 4 é um x, o 8 é um y. A função inversa, lembra dos domínios e contradomínio? Essa daqui, ó, essa função f aqui, ela é uma função que vai de A para B. Vou usar a mesma cor aqui para ficar mais fácil de identificar. Ela vai de A para B. E ela pega um x e associa com isso daqui. Pega um x e associa com esse y. Então, o x está lá no domínio e o y está no contradomínio. Normal, tá aí. Né? Agora, a função g, ela vai pegar a função g, agora sim é o azul. O que ela faz? Ela pega um elemento de B e leva para um elemento de A. Ela vai pegar um x, o x dela sai de onde? Sai do conjunto B. E associa com o y que a gente vai determinar aqui. Certo? E, agora, os valores de B, quando eu falo, estou olhando para a função x, os valores de B são valores de x. Eu falei errado agora. Quando eu olho para a função g de x, os valores de B são valores de x. Certo? Quando eu olho para a função g, os valores de B são valores de x. Quando eu olho para a função f, os valores de B são valores de quem? De y. Quem são os valores de x na função f? São os valores do conjunto A. Então, para a função g, esse 8 aqui vai ser um x. Aqui vai ser o domínio da função g. E aqui vai ser o contradomínio da função g. Esse 4 vai ser um y. Entende essa inversão? De fato, acontece uma inversão para calcular a função inversa, né? Não faria sentido se não fosse assim. Então, veja. Quando eu estou pensando na função f, o domínio está aqui e o contradomínio está lá. Esse aqui é um valor de x, esse aqui é um valor de y. Quando eu olho para a função g, que é a inversa de f, acontece o contrário. Quem era y vira x, e quem era x vira y. E é exatamente essa estratégia que nós vamos usar para determinar essa regra aqui. Ó. Ora, a função f diz isso. Mas na função g, esse 4 aqui vira o quê? Vira y. Então, esse 8 vira x. Então, nessa função f, eu ia colocar 8 aqui e 4 aqui, né? 8 é igual a 3 vezes 4 menos 4. Ficaria verdade, não ficaria? Ó, usando o canetão preto, que é da função f. 8 é igual a 3 vezes 4 menos 4. Isso é verdade, na função f. Agora, na função g é o contrário. Então, o que nós vamos fazer? Para determinar a regra da função g, nós vamos fazer o seguinte. O que é x vira y. E o que é y vira x. Eu vou fazer a inversão das letras. Eu vou pegar aqui, ó, x igual a 3y menos 4. Não é? Não foi o que aconteceu? O que era x não virou y? O que era y não virou x? Apliquei essa ideia aqui. Na lei de formação da função que eu tenho. Eu tenho a função f. Eu quero descobrir quem é a inversa. Então eu pego aqui, eu tenho, obviamente, a função f e faço a inversão. Depois disso, eu isolo o y. Toda função não é y igual a alguma coisa? Y igual a alguma coisa? Então eu isolo o valor de y. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer ele para cá. Ou melhor, vou trazer o menos 4 para cá, né? Vai ficar x mais 4, né? Igual a 3y. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. X mais 4 dividido por 3 é igual a y. Né? Então, se isso é igual a y, então y é igual a isso. Né? Significa que aqui, ó, a lei de formação da função g de x é x mais 4 sobre 3. Né? Essa daqui é a função inversa dessa f. Como é que eu determinei ela? Eu peguei a função f e fiz a inversão das letras. O que era x virou y, o que era y virou x. E aí isolei o y para ficar, né,
de acordo com o que nós temos de função inversa. E o caminho vai ser sempre esse. O problema é que nem sempre esse cálculo vai ser fácil. Em alguns tipos de função, essa parte de isolar o y aqui é até impossível, certo? Então não é toda a função que vai ser possível a gente fazer essa inversão aí, certo? Vamos só fazer mais um exemplo aqui para vocês não reclamarem aí que eu dou exemplo facinho, depois o exercício é difícil e tal. Tô meio enjoado desse choro de vocês aí. Mas enfim, aqui tem um exemplo um pouquinho mais legal. Olha só, nós vamos fazer o seguinte. Esse f de x é a mesma coisa que o y, né? Então, na verdade, a função é y igual a 3x menos 1 sobre 2x mais 4. A estratégia qual que é a mesma? Inverter o x com y. Onde tem y eu vou colocar x. Onde tem x eu vou colocar y. Certo? E aqui, pessoal, esse tipo de função onde você tem uma fração, é meio manjado isso daí, sabe? E na verdade, esse é basicamente o tipo mais difícil de cálculo que tem. Mas ele é bem manjado, porque você segue uns passos bem mecânicos. Sempre você vai pegar esse daqui, ó, vai mandar para cá, você vai ter 2y mais 4 vezes x igual a 3y menos 1. Aí na sequência, certo? Faz o chuveirinho aqui, ó. 2y vezes x dá 2yx. 4 vezes x dá 4x. Igual a 3y menos 1. Por que eu fiz isso? Porque o objetivo... Coceira no nariz. O objetivo é deixar o y sozinho, certo? Então aqui, ó, eu tenho uma divisão, não tá dividindo o outro. E não dá para cortar também, porque senão ele desaparecer o y. Então o que nós vamos fazer? Nosso objetivo é juntar tudo que tem y, certo? E tem duas coisas na matemática que fazem juntar as partes das operações, que é somar dois termos ou colocar em evidência. Nós vamos usar o segundo, que é colocar em evidência. Só que para isso eu preciso eliminar os parênteses, né? Então eu eliminei o parêntese. Agora eu vou colocar tudo para o mesmo lado aqui, ó. Vou passar tudo que tem y para o mesmo lado, né? Na verdade, como eu quero isolar o y, eu vou separar tudo que tem y de tudo que não tem. O 3y e o 2yx vão ficar desse lado. O 3y vem negativo. O 4x e o menos 1 vão ficar do lado de lá. Né? Sempre que você quer isolar uma letra, você separa ela do que não tem ela. Né? Para resolver equações, para tudo é isso. Então, ó, tudo que tem y está aqui. Vou fazer o quê? Vou colocar ele em evidência. Se eu coloco o y aqui, nesse termo sobrou 2x. Nesse termo sobrou menos 3. Certo? E do outro lado eu tenho 4x menos 1. O y vezes isso daqui, olha, se isso daqui está multiplicando o y e eu quero que o y fique sozinho, vou pegar essa parte e mandar para o outro lado. E y é igual a 4x menos 1 sobre 2x menos 3. Então tá aí, ó, o y sozinho. Essa daqui é a regra da função inversa dessa daqui. Certo? Então, recapitulando. Primeiro passo, nós pegamos o que estava dividindo, veio multiplicando. Certo? Segundo passo, fizemos o chuveirinho aqui, ó. Terceiro passo, separamos quem tinha y de quem não tinha. Terceiro passo, colocamos em evidência. Quarto passo, né? Colocamos em evidência e depois isolamos o y. Assim você encontra a função inversa desse tipo de função aqui, que tem uma fração de expressões.